Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Rafael Abdala, cujo nome é Diga Não à Mentira. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto. Quem escreveu foi o irmão Rafael Abdala. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Quero pedir que, se acharem por bem, né, aqueles que não se inscreveram no canal, que o façam, para que a gente consiga mais seguidores e a palavra de Deus possa ser divulgada para mais pessoas. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho, faça ali um comentário. Para quê? Para que o algoritmo entenda que a nossa mensagem é relevante, tá bom? Bom, a isso dito, eu vou pedir que vocês se juntem a mim, orando ao Senhor para que nos abençoe de forma que nós possamos compreender a sua palavra, tá bom? Ó Deus, nós pedimos a tua bênção, pedimos que tu nos mostres aquilo que precisamos compreender na tua palavra hoje, que realmente nós possamos ouvir e praticar. É isso que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós vamos refletir sobre a mentira, né? Então, nós vamos ler Atos 5, de 1 a 11, e a gente vai refletir sobre essa mensagem super poderosa, né? Que esse texto que a gente vai estudar fala sobre a mentira, sobre dizer não para a mentira. E qual que é o contexto do texto? Bom, a gente vai falar sobre dois irmãos, Ananias e Safira. Eles eram um casal que tentou enganar a comunidade cristã primitiva. Supostamente eles eram cristãos, né? Quem sou eu para avaliar se são ou se não são, mas eles eram seguidores de Jesus, dos princípios cristãos. E aí, como todo mundo estava vendendo as coisas para contribuir com a comunidade, o que eles resolveram? Eles resolveram também esconder parte do valor de uma propriedade que eles venderam, mas fingiram que entregaram tudo. E a mentira não foi apenas contra os apóstolos, mas contra o próprio Deus. Qual que é a mensagem central? Que a mentira destrói a confiança. Quando a gente mente, a gente quebra totalmente a base da convivência, que é a confiança mútua. Deus valoriza a integridade. Então, não se trata aqui de quanto que eles entregaram, do valor, mas da verdade no coração. Mentira é escolher as trevas. Mesmo uma meia mentira é perigosa. Por quê? Porque ela abre a porta, o espaço para a hipocrisia. E qual que é a consequência da mentira? A consequência da mentira é sempre séria. O texto que a gente vai ler vai mostrar que Deus leva a verdade muito a sério e que a falsidade espiritual não tem lugar na vida cristã. Qual é a aplicação prática? No trabalho, a gente tem que dizer não para todo tipo de mentira. Mentira em relatório, em negociações, mentira em promessas, a gente não deve fazer isso. Na família, nós temos que cultivar o que é transparência, mesmo em coisas bem pequenas. E na fé, não aparentar ser mais espiritual ou generoso do que realmente a gente é, porque isso também é mentira. Qual é a frase de impacto? A mensagem pode até enganar pessoas por um tempo, mas nunca engana Deus. A verdade liberta e a mentira aprisiona. Então, nós vamos ler agora Atos 5, de 1 a 11. E hoje nós leremos bastante textos bíblicos. Então, se eu demorar um pouquinho mais aí, que vocês tenham um pouco de paciência, tá bom? Então, vamos ler Atos 5, de 1 a 11. E diz assim, ó. Opa, caiu aqui. Mas um homem chamado Ananias,
casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno. Só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vender, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mas mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. Todos os que souberam o que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí perguntou Pedro a ela: me diga, foi este preço que você e seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: porque você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá fora e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam ficaram apavorados. Imagina, né? Bom, então, irmãos, a gente vai estudar Diga Não à Mentira. E o versículo escolhido foi o 3, que diz assim: então Pedro disse a Ananias: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Então, mais uma vez, não era a questão do valor, não era a questão do dinheiro, era a questão da mentira, né? Então, a história do Ananias e da Safira acabou muito mal, né? Acabou de uma forma muito trágica. Por quê? Porque esse casal, ele teve o grande privilégio de participar da igreja do primeiro século, mas não honrou, né, esse privilégio que era participar daquela igreja. Eles não honraram a comunhão com Deus, a adoração comunitária. Nas palavras do irmão Pedro, eles mentiram ao Espírito Santo. Mentira, uma palavra capaz de trazer inimagináveis consequências. Às vezes a gente fala assim, uma mentirinha só, não vai pegar nada, né? Mas lá em João 8,44, a gente vê aqui que Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu vou ler para vocês. Opa! João 8,44, tá aqui, ó. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe a verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Então, o diabo é o pai da mentira, né? E o maior interessado na destruição da família e da comunidade é ele. Ele quer mesmo que a gente continue mentindo. O diabo, ele anda ao redor da gente buscando a quem possa tragar. Está lá em 1 Pedro 5,8. Deixa eu ver aqui, 1 Pedro 5,8. Diz assim, ó. 5,8. Ai. 1 Pedro 5,8. Diz assim, ó. Estejam alertas, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha só. E ele tem ciladas astutas, como está em Efésios 6,11. Vou achar aqui, Efésios 6,11, que diz assim, ó. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então, só uma vida de santidade poderá neutralizar o poder destruidor das obras do inimigo, as obras malignas. É tempo do quê? De vigiar e orar.
Então, a gente lá em Colossenses 3:10, deixa eu achar aqui. Colossenses. Efésios. Peraí, irmãos. Estou procurando aqui. Colossenses 3:10. Diz assim, ó. Se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando, para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Então, a gente tem que ficar atento que somente uma vida de santidade poderá neutralizar o poder destruidor das obras malignas. É tempo de vigiar e orar, como eu acabei de falar. Então, não mintam uns aos outros, uma vez que já se despistes do velho homem com seus efeitos e vos revestistes do novo homem, que está lá em Efésios 4:25. Vou achar aqui, irmãos. Efésios 4:25. Diz assim, ó. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então, a gente não tem que mentir mais. E lá em Provérbios 12:22, diz assim, ó. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém, Ele ama os que dizem a verdade. Então, a gente tem que seguir esse raciocínio divino, essas coisas que estão claras. O Senhor não gosta de mentira, Ele não se alegra. E quem é o pai da mentira é o inimigo, é o diabo. Então, eles mentiram para os outros, o Ananias e a Safira, né? Mas eles mentiram também para o Espírito Santo. E, obviamente, que o Espírito Santo é Deus e para o Espírito Santo a gente não mente. Então, meu irmão, minha irmã, fica atento. É fundamental, é urgente a gente falar a verdade. A gente tem que dizer não para a mentira. Nosso manancial termina assim, ó. Somente uma vida de santidade poderá neutralizar o poder destruidor das obras malignas. E a maior delas é o quê? É a mentira. Bom, então agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que dizer não à mentira sempre. Sei que não é fácil, né? Porque a gente conta mentira. Fala, eu não minto. Já mentiu, né? Porque todo mundo mente. Então a gente tem que estar atento, porque o Senhor não se alegra com a mentira. E nós temos que erradicar a mentira da vida da gente. Então, pra gente que sabe que temos que dizer não à mentira, para nós o abraço dá super certo. Ó, vamos abraçar. Quero que vocês se lembrem também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3:16, que diz: somos o templo do Espírito Santo. Somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Então, temos que viver de acordo com essa grande verdade. Se a gente é templo do Espírito Santo, onde ele habita, onde ele se move, onde ele manifesta a glória de Deus, nós temos que dizer não à mentira, tá bom? E agora eu vou me despedir definitivamente hoje, falando a frase do ano, que é a seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.